Hoje eu vim aqui contar pra vocês como foi o meu parto, que foi no dia 23 de fevereiro. Bom, um dia antes eu já estava sentindo, né, que estava chegando a hora e no dia que ele nasceu, pela manhã eu fui na minha obstetra e daí ela fez um toque e disse que eu estava com 3 centímetros de dilatação, que provavelmente aquela noite para o dia seguinte eu iria ter meu bebê. Daí eu fiquei um pouco ansiosa, né? Mas continuei. Ela falou assim, ó, você faz o que você tem que fazer normal. Quanto mais coisas você fizer, vai até ajudar para o trabalho de parto. E então eu caminhei, fiz as coisas na rua que eu tinha que fazer e depois vim para casa, almocei. À tarde fui no posto pro meu pré-natal e conversei com a enfermeira e falei. Ela ainda falou assim, será, Thaís, que você vai ganhar neném hoje e tal? Eu falei, não sei, né, mas vamos ver aí, eu te aviso. E aí fiz lá o que tinha que fazer, tudo certinho, despedi dela e falei que provavelmente a próxima vez que eu fosse lá, que já seria com o meu bebê. E aí eu vim pra casa, depois fui pro Pilates e aí fiz os exercícios e falei com a fisioterapeuta também que provavelmente eu não iria mais, né? Que eu já estava próxima de ganhar neném e que provavelmente seria no outro dia e que eu não iria mais. Aí, beleza, voltei para casa, fiz mais algumas coisas e depois ainda fui para a hidroginástica. E minha mãe ainda não queria deixar eu ir, porque ficou com medo da minha bolsa estourar lá na água e eu não perceber. Eu falei que não, que eu iria, porque os exercícios seriam bons para me ajudar e tal. E aí, mesmo ela brigando, eu fui. E aí, foi tranquilo lá, fiz os exercícios normal, despedi do pessoal, falei que provavelmente eu não iria mais e tal. E aí, beleza, eu voltei para casa, jantei, fui fazer umas coisas. E daí eu tava imaginando assim, que eu ia dormir, que de madrugada que eu iria levantar assistindo as dores, iria entrar em trabalho de parto, no outro dia meu bebê ia nascer e tal, eu tava com isso na cabeça. Mas, quando foi 9 horas da noite, pra minha surpresa, de repente minha bolsa estourou. Eu estava em pé e daí jorrou aquele líquido assim nas pernas. E aí eu corri, vim pro banheiro e fiquei com aquele líquido escorrendo. E aí minha mãe já desesperou, porque ela queria que eu fosse logo pro hospital. Eu falei que eu não tava sentindo que era a hora ainda, que não era porque a bolsa tinha estourado que eu tinha que ir imediatamente pro hospital. Eu já tinha avisado ela disso antes, mas ela ficou muito desesperada na hora. Meu esposo ficou tranquilo. Eu já tinha avisado ele também que não precisava ser imediatamente, que poderia demorar, mesmo após a bolsa ter estourado. E ele ficou tranquilo ali comigo e tal. Só que minha mãe ficou desesperada. Daí ela já vestiu a roupa para poder ir pro hospital. E eu estava tranquila lá no banheiro, tranquila assim, né? Sentindo as dores e tal. Só que eu tava, assim, sentindo muita vontade de fazer o número 2. E aí, eu ali naquela vontade, tentando e tal. E aí minha mãe, anda, você vai parir dentro do vaso, não sei o que, vamos logo pro hospital. E aí eu falei, calma, não tô sentindo que tá na hora ainda, deixa eu aqui sossegada, deixa eu fazer a minha necessidade, porque eu só vou depois que eu conseguir fazer. E ali eu fiquei naquele desespero, sem saber que já era a dor de parir, né? E aí eu fiquei ali, pra resumir, fiquei muito tempo, até que de tanto ela me desesperar, eu fui pro banheiro tomar um banho, tomei um banho quente, aí as dores foram apertando. Aí vesti a roupa e pegamos as coisas e fomos pro hospital. Daí no caminho
as dores apertaram, eu tava sentindo muita dor, muita dor. Chegando lá no hospital, a menina já tava sabendo, porque assim, quando eu saí da hidroginástica, umas 7 horas, eu fui no hospital pra saber qual médico ia estar de plantão, né? E daí eu conversei com a recepcionista que tava lá e tal, né? Então ela já tava sabendo da minha situação. Aí quando a gente foi na hora mesmo, então como ela já tava sabendo de tudo, ela fez a ficha ali rapidinho e daí o médico já me avaliou. E aí é, ele fez o toque, eu tava sentindo muita dor, quase que eu não consegui, porque é um procedimento assim que incomoda um pouco, né? Quem já passou por isso sabe. E aí na hora a gente tá ali sentindo dor, sentindo muita dor, e aí ainda vai fazer isso, a gente incomoda muito. E daí ele não falou com quanto de dilatação eu estava. E aí eu imaginei assim que estariam 6 centímetros por aí, né? Porque pelos relatos de parto que eu já havia ouvido, demora para dilatar e tal. Então eu não imaginei que eu iria dilatar rápido. Quer dizer, não foi rápido, né? Foi o dia inteiro. Só que, tipo assim, da hora que minha bolsa estourou, é, foi bem rápido. Eu imaginei que iria demorar mais para dilatar. Mas pelo fato de eu ter feito os exercícios, ter movimentado bastante no dia, creio que isso ajudou. E aí, para minha surpresa, eu estava com a dilatação completa. Só que nesse momento ele não falou nada, só mandou eu entrar. E daí não permitiu que nem meu esposo nem minha mãe entrasse comigo. Embora tenha a lei, né, do acompanhante, é direito nosso de ter um acompanhante da nossa escolha no parto, mas infelizmente não tive, né? Eles não permitiram. E daí eu tive que entrar sozinha, assim, com as enfermeiras. E daí fui pra sala do pré-parto. Chegou lá, ela me mandou ir pra debaixo do chuveiro pra eu tomar banho de novo. E eu falei que não, que eu já tinha tomado banho em casa e tal. Ela, não, vai, porque é pra ajudar. Daí eu fui, fiquei a dor apertando. E eu falei com ela que eu tava com vontade de fazer número 2. E daí ela falou, então faz. Aí eu fui tentar fazer, não consegui. Daí ela falou que era dor de parir. E aí, mas eu não conseguia colocar isso em minha cabeça, porque era a mesma sensação. E daí eu saí do banho, coloquei a camisola lá do hospital e me deitaram na maca. E daí eu fiquei ali. Ela falou que eu fosse fazendo força, que eu não gritasse. Mas é muito difícil não gritar. Eu sei que gritar atrapalha, mas na hora da dor é muito difícil não gritar. E daí eu gritava e a dor foi apertando, eu pedia socorro e eu gritava, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu realmente achava que eu não ia conseguir. E ali foi ficando. Ela colocou o acesso na minha veia, eu falei que eu não queria. Fiquei com medo, né, de me aplicar ocitocina, alguma coisa que eu não queria. Mas ela falou que era só o acesso, se caso precisasse de alguma medicação. E aí eu fiquei com aquele negócio no meu braço me incomodando. E eu sentindo dor e fazendo força, ela pediu pra mim segurar assim nas grades atrás da cama assim que eu tava e ficar fazendo força. E que eu respirasse fundo, respirasse fundo. Quando viesse a dor, que eu fosse fazer a força, que eu respirasse fundo. E aí eu fiquei ali tentando, né? A vontade de gritar é muito. E aí ela gritava e ela falava que pra mim não gritar. E daí eu ficava tentando respirar e eu respirava fundo e fazendo força. Daí de repente me deu uma ânsia de vômito. Eu só virei pro lado assim e vomitei, melou meu braço, caiu no chão. Daí elas vieram, limparam. E ali eu fiquei ali, ela me olhou e disse que já tava quase na hora. Aí eu perguntei pra ela com quanto de dilatação eu tava, ela disse que não sabia. Daí o médico veio na sala e falou que eu já tava com a dilatação completa. E eu fiquei, nossa, tipo, surpresa, né? Que eu não sabia ainda com quanto tava. E aí, nisso, eram umas 10 e pouca da noite. Eu fui pro hospital às 10 horas, né? Nisso eram umas 10 e meia, não sei que horas. E aí o médico falou que até meia-noite que o neném nascia. E eu fiquei, tipo... Eu fiquei feliz, né? Porque eu achei assim que ia demorar, que ia pra madrugada, para outro dia. E eu fiquei feliz, né? Que ia ser rápido. E
fiquei ali, fazendo força e tal. Daí teve uma hora que ela falou que eu já tava na hora que eu ia pra sala de parto. Aí eu, nossa, ainda tem que sair daqui ainda. E ela tem, e aí eu tive que descer, fui caminhando ainda, morrendo de dor, e fui caminhando, daí fui pra sala do parto. Chegou lá na sala do parto, tive que deitar naquela cama, na bendita posição litotômica, que é horrível. Mas, infelizmente, né, a maioria dos hospitais públicos exigem a gente de ficar nessa posição, que é melhor para eles verem o bebê saindo e tal. Embora deitar, eu creio que atrapalha um pouco. Eu creio que ficar de cócoras ou em pé ajuda mais, né, no parto, para o neném sair. Mas, então, eu tive que deitar e ficar nessa posição. E fiquei lá fazendo força. E aí eu já parei de gritar. Graças a Deus eu parei de gritar e eu conseguia respirar. Toda vez que vinha dor, eu respirava fundo e fazia força. E daí a enfermeira falou, vai, você tá fazendo certinho. E aí eles ficaram olhando. E aí o médico falou assim, não vai dar pra passar. Falou com a enfermeira, né? Aí eu fiquei bem chateada, porque eu não queria a episiotomia. Mas infelizmente não teve que fazer. Não sei se teve realmente que fazer ou se eles não quiseram esperar mais, né? Porque eu creio que se esperasse mais, dava para o bebê passar e ele lacerar o tanto que ele teria que lacerar. Mas eles não esperam muito e infelizmente eles fazem a episo na maioria dos partos. E daí ele aplicou uma injeção de anestesia lá no local só para fazer o corte. Eu não tive outro tipo de anestesia para o parto. E eu só tive essa anestesia local lá só para poder fazer o corte da epísio. E aí, na hora que eu tava no pico, assim, da contração, fazendo força ali pro neném sair, aí ele, puf, cortou. Eu não senti nada. E aí, rapidinho, depois que cortou, eu fiz mais 2 forças e o neném saiu, de uma vez só. E, nossa, na hora que sai, dá um alívio. Você tá ali sentindo aquela dor ao extremo. E aí, de repente, puf, seu bebê sai. E aí, nossa, dá um alívio tremendo. As dores passam na hora. E aí eu pensei, nossa, eu consegui, acabou. Aí fica muito feliz, né? Só que aí ainda teve que retirar a placenta. Eu ainda falei com o médico, outro parto, né? Mas graças a Deus foi tranquilo para tirar a placenta, ela saiu inteira. E aí depois foi a hora difícil que foi para me costurar. Para ele nascer, o parto em si foi rápido, mas para costurar foi um processo bem demorado, demorou meia hora me costurando. E para ele nascer, acho que foi menos de 10 minutos da hora que eu entrei na sala de parto, foi bem rapidinho, mas para costurar foi bem demorado, bem cansativo. E eu fiquei ali esperando, e tava me incomodando. E eu fiquei preocupada, que eu falei, poxa, eu tô levando um monte de ponto e eu não queria isso, né? E ainda mais que ele cortou para um lado, o bebê lacerou pro outro, ou seja, não adiantou muito ele ter cortado, porque o bebê lacerou do mesmo jeito, fez eu ficar com um corte maior, né? E mais difícil de cicatrizar. E então eu fiquei ali. Aí, nisso eles foram, tava medindo o bebê, pesando, ele não chorou, graças a Deus, tava quietinho. E aí, depois que eu saí dali, aí eu encontrei com meu esposo e a minha mãe, e aí eu me emocionei e vi o bebê também, aí eu chorei, fiquei muito emocionada na hora. E aí eu abracei meu esposo e falei, eu consegui, fiquei muito feliz, né, que eu tinha conseguido. E aí nós fomos pro quarto
E lá no quarto, trouxeram meu bebê, deram um banho nele, trouxe ele todo bonitinho, já colocou no peito pra mamar. E eu fiquei muito emocionada, uma sensação incrível. E eu fiquei deitada, daí começou a vir uns incômodos por causa do corte. Tava ardendo muito e começou a doer, eu não conseguia muito me mexer do lugar. Aí meu esposo trouxe água para me beber, que eu estava morrendo de sede, eu estava 2 horas sentindo sede, desde a hora que eu entrei, que eu tomei banho, que eu deitei lá na sala do pré-parto, eu tava com sede, pedi água para as enfermeiras, mas elas não deixaram eu beber. Depois do parto fiquei pedindo, e eu não tava aguentando mais de tanta sede. Aí finalmente, na hora que a gente tava no quarto, o meu esposo me deu água, e aí eu fiquei deitada, não tava muito conseguindo me mexer, porque tava me incomodando muito. E o bebê ficou quietinho, graças a Deus ele não deu trabalho, ele dormiu, ele não chorou. E ele ficou ali no beicinho do meu lado e ficou bem quietinho. Agora, o que estava me incomodando foi para urinar, dia bastante. Eu urinava ali na cama mesmo, meu esposo pegava a bacia, eu levantava e urinava e ele jogando água para poder não arder muito, porque estava incomodando bastante. E para tossir, nossa, teve uma hora que me deu vontade de tossir. E aí incomoda muito, parece que vai estourar os pontos lá embaixo. Na hora que eu tentava fazer força para tossir, doía bastante. Mas é assim mesmo, né? Daí a gente ficou lá a noite toda, eu, minha mãe e meu esposo. E elas não deixaram eu tomar banho, fiquei ali só enrolada nos lençóis. Foi bem dolorosa, vamos dizer assim, essa noite. Bem cansativa, assim. A gente não conseguiu dormir. E não veio nenhuma enfermeira, nenhum médico durante a noite ali no quarto. Aí quando foi no outro dia cedo, chegou outra mulher lá que ganha neném também. Aí foi pro mesmo quarto que eu. E aí depois começou a vir as enfermeiras, tal, pra ver como tava. E eu tava agoniada com aquele acesso no braço, porque não precisou pra nada, que era pra se precisasse, né, tomar alguma medicação. Eu falei, tira, por favor, se precisar, pode me furar de novo. Mas elas não tiraram, eu fiquei super incomodada com aquilo. E eu querendo tomar banho, mas sem querer tomar banho com aquilo no braço e aquele soro pendurado. O soro nem tava pingando, né, foi só pra poder manter o acesso mesmo na veia. Mas, infelizmente, né, nem tudo é do jeito que a gente quer. Eu tive que tomar banho com aquele negócio mesmo. Aí eu levantei com muita dificuldade, minha mãe me ajudou, daí eu tomei o banho, tava bem incomodada mesmo. E eu fiquei um pouco triste porque eu imaginei que por ser parto normal eu já iria estar boa no outro dia e não foi bem assim, né? Aí eu tomei o banho, escovei os dentes. Eu já tinha tomado café também, meu esposo levou pra mim. E aí o médico veio, no outro médico, né, que estava de plantão no outro dia, veio no quarto e me deu alta. E então eu fiquei 12 horas no hospital. Cheguei 10 horas da noite e saí 10 da manhã. Aí na hora de sair, me deu uma palpitação no coração. Eu comecei a ficar assim. Eu tava sentindo muito calor, sentindo falta de ar, pedi minha mãe pra ficar me abanando, eu tava passando muito mal mesmo. E minha pressão subiu um pouco. Daí eu não tava nem conseguindo sair, assim, pra poder ir embora, mesmo que já tinha me dado alta. Eu sentei e fiquei ali muito incomodada, até que eu consegui, né, vir embora. Voltando um pouco atrás, eu falei disso daí que eu senti esse calor e tal. Eu me lembrei que logo após o parto, eu senti muito frio. Embora eu não tenha levado anestesia nem nada, eu senti muito frio na sala de parto, tava com o ar-condicionado ligado, né, 17 graus. E
Enquanto estava ali no parto, estava tranquilo, né? Tava um ambiente agradável, mas logo depois que o neném saiu, eu senti um frio muito grande, eu me tremi o corpo inteiro e eu não sabia que isso ia acontecer. Eu já ouvi dizer que senti frio após o parto, mas por causa da anestesia, como eu não tinha levado anestesia, eu não imaginei que eu iria sentir esse frio. Mas eu senti muito frio mesmo. Eu tremi o corpo inteiro de uma maneira que eu nunca tinha tremido na minha vida. Fiquei toda trêmula, meus pés adormeceram, ficaram formigando. Eu precisei da enfermeira fazer um pouco de massagem nos meus pés para me voltar a sentir eles. E eu senti muito frio, tanto que depois que me levaram lá pro quarto, meu esposo e minha mãe estavam morrendo de calor e eu estava embrulhado na coberta. Lógico, depois voltou ao normal, mas eu senti muito frio. E então foi isso, gente. Tem as outras coisas para contar, né, depois que eu cheguei em casa, mas aí já vai ser em outro vídeo do meu relato do pós-parto, porque se eu for falar nesse vai ficar muito extenso e é cansativo, né, assistir esses vídeos muito grandes. Mas eu creio que eu não esqueci de nada. Não. Mas eu creio que eu falei, assim, boa parte das coisas. Lógico, tem alguns detalhes que a gente não conta, né? São mais particulares. Mas eu contei por cima, basicamente, como foi o parto. E então é isso. Bom, pra quem tem o desejo de fazer o parto normal, eu digo que vale a pena, sabe? Embora você sinta muita dor, mas vale a pena. Na hora que seu bebê nasce, você dá um alívio muito grande. Na hora que você está sentindo a dor, você pensa, nossa, nunca mais eu vou passar por isso na minha vida. Aí quando seu bebê nasce, você pensa assim, nossa, valeu a pena todo o sofrimento, né? Vale muito a pena. E, assim, o que foi complicado no meu caso foi só por causa da episiotomia, porque se não tivesse, seria 100%, assim, minha recuperação logo após o parto. Infelizmente, eu sofri um pouquinho nos primeiros dias do pós-parto por conta dessa epísio, mas, fora isso, eu creio que o parto normal muito bom, sabe? Então, esse foi o meu relato de parto. Desculpa se eu fiquei repetindo algumas coisas, mas é que na hora que a gente vai contar, a gente se embaralha toda. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixe seus comentários aí abaixo se tiver alguma dúvida. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!